A bomba relógio em Minsk começou a contagem regressiva. No palácio de Lukashenko não há mais sussurros, mas protestos abertos e caos burocrático. Generais já não atendem às ligações de Lukashenko e autoridades locais ignoram as suas ordens. A mão de ferro de 30 anos está desmoronando, não por um golpe externo, mas por uma rebelião invisível interna. O inimigo não está mais na fronteira com a Polônia ou nos quartéis generais da OTAN, mas no coração do palácio. Autoridades locais em Vitebsk aplaudiram o governador demitido, rebelando-se oficialmente contra o ditador e derrubando o muro do medo. A admissão de Lukashenko de que mandou a KGB grampear os seus próprios generais é a prova mais clara de que o regime entrou em modo de pânico. A autoridade desapareceu da noite para o dia. O que está acontecendo no coração da Bielorrússia, na região de Vitebsk, não é uma crise administrativa de rotina ou uma simples demissão. Este é um ponto de ruptura histórico, onde os nervos do regime se romperam e a cadeia de comando enferrujou e quebrou. No centro dos acontecimentos está o fato de que as autoridades locais em Vitebsk, que Lukashenko rotulou como uma região atrasada ao longo de 2025 e que se transformou num buraco negro econômico, agora mostram aberta e corajosamente que não temem mais a ira do líder. Segundo relatórios de inteligência de campo e dados vazados nas entrelinhas da mídia estatal, na cerimônia de nomeação crítica em janeiro de 2026, o ex-governador Alexander Subbotin, que foi humilhado e demitido por Lukashenko por falhar e não atingir os números, foi aplaudido de pé pelas elites locais no salão. O fato de um homem demitido pelo líder ter sido aplaudido como um herói por outras engrenagens do sistema é, como o próprio Lukashenko admitiu, um exemplo de sabotagem burocrática e uma rebelião interna aberta do regime. Este aplauso criou um efeito de marreta nas paredes do palácio em Minsk. Porque no momento em que Lukashenko sentiu que havia perdido o controle durante esta reunião, ele revelou involuntariamente a sua profunda paranoia em relação aos seus próprios generais e burocratas de alto escalão. Lukashenko afirmou ao vivo que, através de informações operacionais e escutas da KGB, eles detectaram literalmente altos funcionários dizendo entre si: "Não importa, o tempo vai passar, ignorem as ordens, tudo vai dar certo." Esta confissão prova que um período de rendição silenciosa começou mesmo dentro das camadas de segurança e burocracia conhecidas como os Siloviki, os apoiadores mais leais do regime, e que as ordens não estão mais sendo executadas, mas apenas fingem ser executadas. Tecnicamente, a integração entre a KGB bielorrussa e a FSB russa não afeta mais apenas os opositores na rua. Transformou-se num massivo mecanismo de panóptico que mantém as próprias elites, generais e ministros do regime sob vigilância 24 horas por dia, onde todos suspeitam de todos. Esta desintegração interna não se limita à burocracia civil, mas também está causando efeitos disruptivos e perigosos no braço armado do Estado. Em meio a este crescente clima de desconfiança, Lukashenko emitiu uma ordem de inspeção de prontidão militar súbita, não anunciada e extremamente agressiva, no final de janeiro de 2026, contornando o Ministério da Defesa. Esta medida, que se desviou dos procedimentos normais, foi um teste de lealdade destinado a controlar a direção das armas em resposta ao risco de um potencial golpe, resistência passiva ou traição dentro do exército. Analistas militares dizem que a cadeia de comando enfraqueceu, particularmente em unidades militares críticas ao longo das fronteiras com a Lituânia e a Polônia. Os analistas também observam que há grande hesitação entre os oficiais após os fracassos da Rússia na Ucrânia e que a ideia de morrer por Moscou foi completamente destruída. Na frente econômica, a situação não é nada menos que uma economia zumbi. Oligarcas e empresários apoiados pelo Estado não querem mais afundar com o capitão de um navio que está afundando. A dívida de 8 bilhões de dólares da Bielorrússia com a Rússia e a economia de guerra de Putin, que fechou as torneiras financeiras que fluíam para Minsk, estão empurrando os empresários leais ao regime a se envolverem em negociações secretas de bastidores com o Ocidente. O fato de alguns oligarcas terem começado a tomar medidas legais independentemente de Lukashenko nos tribunais da União Europeia para escapar das sanções mostra que a lealdade do capital também acabou. Esta situação é a indicação mais concreta e sangrenta de que Lukashenko entrou num processo de canibalismo de regime. Ou seja, para sobreviver, ele começou a expurgar, prender e confiscar a riqueza das elites que ele mesmo criou e alimentou,
em vez de lutar contra inimigos externos. Essas rachaduras dentro do regime não são apenas fofocas políticas, mas o resultado de uma falência matemática. A queda de 50% nas exportações em alguns setores e o colapso da produção agrícola amarraram as mãos dos administradores locais. Enquanto a expectativa de milagres de Lukashenko por parte deles está fazendo o sistema perder a sua racionalidade, a Bielorrússia não é mais governada por uma administração estatal, mas sim por um ambiente caótico onde todos tentam salvar o dia e minar uns aos outros. Esta revolta local em Vitebsk não se limitará à substituição de um governador, ela tem o potencial de criar um efeito dominó, paralisando todo o aparato estatal bielorrusso e minando o flanco ocidental da Rússia. Quando a erosão da autoridade começa no topo do Estado, ela não permanece apenas no papel. Impacta diretamente mecanismos críticos como logística, operações militares e segurança de fronteira no terreno. Se as autoridades locais e os burocratas ignorarem as ordens de Lukashenko, pensando que não serão cumpridas de qualquer maneira, isso significa o encerramento do corredor logístico bielorrusso, que é vital para o exército russo. Os trens de munição, comboios de combustível e remessas de equipamentos militares que a Rússia envia para a frente ucraniana através das ferrovias bielorrussas estão sendo atrasados devido a essa sabotagem e relutância burocrática, chegando a uma paralisação sob o pretexto de falhas técnicas. A recusa de um burocrata em assinar significa que um tanque russo na linha de frente fica sem combustível. A maior e mais irreversível onda criada por este colapso interno é um suicídio demográfico e social. Nos últimos 4 anos, mais de 5% da população da Bielorrússia, aproximadamente 500 mil pessoas qualificadas, jovens, educadas e produtivas, fugiram para a Europa para escapar da opressão do regime e da falta de perspectivas de futuro. Esta onda massiva de imigração deixou para trás apenas os idosos, aposentados e uma multidão sem esperança que não teme mais a autoridade e não tem mais nada a perder. Devido à perda de mão de obra, as fábricas estão fechando, a produção agrícola está diminuindo e o regime está sendo arrastado para um impasse econômico, uma espiral de estrangulamento, incapaz de alimentar o seu povo ou encher as prateleiras dos supermercados. Com o fechamento das fronteiras polonesa e lituana, a Bielorrússia tornou-se uma gigantesca ala de isolamento no meio da Europa, e o oxigênio lá dentro está se esgotando rapidamente. Psicologicamente, o contrato de segurança em troca de obediência que Lukashenko manteve com o seu povo e as elites por décadas foi completamente rasgado naquele dia em Vitebsk. O protesto cheio de aplausos em Vitebsk é a prova de que o muro do medo foi derrubado, que o imperador está nu. A explosão desesperada e raivosa de Lukashenko na reunião. Vocês podem aplaudir o quanto quiserem, mas os números são implacáveis. É na verdade uma admissão dolorosa de que ele perdeu o controle e que a sua palavra não tem mais peso algum. Esta situação está fazendo com que oficiais dentro do exército perguntem em voz alta: de que lado estamos? E por que deveríamos permanecer no convés enquanto este navio está afundando? A burocracia de segurança é o maior escudo de um ditador. Mas quando esse escudo racha, a mão que o segura está condenada a ser cortada. Além disso, a perda do status da Bielorrússia como zona de amortecimento para a Rússia deixa Moscou completamente indefesa no norte, assim como está no sul. As tentativas de Lukashenko de estabelecer contatos secretos com o Ocidente, particularmente através da libertação de prisioneiros, e as suas declarações retratando a Rússia como fraca, como Putin não quer guerra, são vistas por Putin como uma traição imperdoável no seu quintal. Enquanto a Rússia luta com a sua própria frente interna, a crise econômica e o atoleiro na Ucrânia, a vacilação do seu aliado mais próximo, o seu parceiro no Estado da União, está mergulhando todos os planos estratégicos do Kremlin no caos. A queda da Bielorrússia significa o colapso completo da fronteira ocidental da Rússia e a OTAN olhando diretamente para a rota de Smolensk. Este é um pesadelo geopolítico não apenas para Minsk, mas também para Moscou. No tabuleiro de xadrez diplomático, a estratégia de bloqueio total e fechamento de fronteiras implementada pela Polônia e Lituânia começou a dar frutos, sufocando o regime bielorrusso. Milhares de caminhões esperando na fronteira, mercadorias apodrecendo e o comércio paralisado enviam uma única mensagem à elite bielorrussa: enquanto vocês continuarem com Lukashenko, os seus laços com o mundo permanecerão cortados. Esta mensagem está erodindo cada vez mais a lealdade de oligarcas e burocratas.
Embora o regime tenha tentado desestabilizar a Lituânia usando migrantes como arma, isso saiu pela culatra e engrossou ainda mais o muro de sanções da União Europeia. A Bielorrússia é agora uma panela de pressão espremida entre a Rússia e o Ocidente, pronta para explodir com a pressão aumentando a cada segundo. Olhando para o quadro geral, os eventos que estamos testemunhando na Bielorrússia hoje não são apenas o medo de um líder envelhecido perdendo o poder, mas a parte mais crítica de uma onda de colapso global e estratégica que poderíamos chamar de o outono dos estados satélites. Regimes que estão militar, econômica e politicamente ligados à Rússia, como a Bielorrússia, a Armênia e as repúblicas da Ásia Central, estão recorrendo ao canibalismo de regime em pânico para sobreviver, ao verem o seu mestre, Moscou, enfraquecer militar e economicamente. Ao espionar as suas próprias elites, humilhá-las em frente ao público e ameaçá-las abertamente, Lukashenko está, na verdade, cortando o galho em que está sentado. Num regime onde a confiança está completamente ausente e todos são declarados traidores em potencial, o colapso dos mecanismos burocráticos é uma lei inevitável da física. Esta situação prova que a doutrina da esfera de influência da Rússia está fundamentalmente podre e falida. A estratégia de Putin de usar a Bielorrússia como base militar e espinha dorsal logística da Rússia tornou-se um grande ponto de fraqueza devido à rebelião silenciosa e à resistência passiva em regiões como Vitebsk. A Bielorrússia não é mais um escudo protetor para a Rússia contra ameaças do Oeste, mas um barril de pólvora pronto para explodir, com o pavio já aceso. A tentativa de Lukashenko de transferir a culpa para Moscou, dizendo Putin não quer guerra, e se posicionando como uma pomba da paz, é uma tentativa de encontrar um bote salva-vidas antes que o navio afunde. No entanto, está claro que não há lugar para ele nesse bote salva-vidas. Quando as ordens de um líder não são cumpridas, ele deixa de ser um líder. Ele é apenas uma figura que grita e berra. Os eventos em Vitebsk mostram que a autoridade de comando de Lukashenko acabou. Funcionários públicos desacelerando o trabalho, enterrando relatórios, dizendo nós cuidaremos disso. E não fazendo nada é uma arma mais eficaz para derrubar um regime do que tanques e mísseis. Esta tática de corrupção por dentro torna o sistema inoperante, deixando o líder no topo desamparado. Lukashenko está atualmente preso exatamente nesse desamparo. Como pode um líder que não consegue controlar o governador, que ele mesmo nomeou, dar alguma garantia a Putin? No tabuleiro de xadrez diplomático, a estratégia do Ocidente está dando frutos. O bloqueio da cortina de ferro imposto pela Polônia e Lituânia levou a Bielorrússia ao ponto de estrangulamento econômico. A libertação de mais de 100 prisioneiros políticos por Lukashenko sob essa pressão e o seu sinal para o Ocidente para conversar é, na verdade, um movimento de xeque-mate silencioso, mas mortal, contra Putin. No entanto, em vez de restaurar a lealdade entre as elites, esses movimentos reforçam a percepção de que o líder está com medo e cedendo, alimentando ainda mais a desintegração e o pânico dentro do regime. As elites veem isso. O líder está fraco. A Rússia está fraca. O Ocidente está determinado. O único movimento racional nesta equação é abandonar Lukashenko. Como resultado, esses sussurros de guerra civil e intrigas palacianas na Bielorrússia mostram que o maior pesadelo geopolítico de Putin está prestes a se tornar realidade. Um aliado incontrolável e imprevisível e uma fronteira ocidental em colapso. A perseguição de Lukashenko aos seus próprios generais é a prova de que a sua autoridade não deriva mais da legitimidade, mas apenas das pontas das baionetas e dos dispositivos de escuta da KGB. E a história nos ensinou repetidamente que quando as elites começam a rir e aplaudir em vez de temer um líder, o fim da estrada já está à vista. Os aplausos ecoando pelos corredores escuros e frios de Minsk não são apenas a despedida de um governador, mas a música de encerramento de uma era. A mão de ferro de 30 anos de Lukashenko não consegue mais segurar nem mesmo os seus próprios generais. As suas ordens pairam no ar. O muro do medo caiu. A lealdade evaporou e a estabilidade desapareceu completamente. A decisão do líder de colocar a sua própria elite na lista negra, de vê-los como inimigos, é na verdade o começo do fim. A Bielorrússia não é mais o refúgio seguro da Rússia. É o maior ponto de risco do Kremlin e um buraco negro estratégico. E este tiro de advertência grita uma verdade. Tanques inimigos podem ser parados na fronteira, mas nenhum exército, nenhum agente da KGB pode parar a rebelião silenciosa dentro do palácio e a decadência burocrática.
A contagem regressiva para o reinado de Lukashenko começou.